Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise de Requisitos de Software. Nesta aula falaremos um pouco sobre técnicas de elicitação de requisitos que são existentes e utilizadas no cotidiano. Então, existem algumas no qual eu não apenas numerei para que nós possamos entender e identificar cada uma delas, mas eu também contribuí com algumas dicas para todas elas, para facilitar o dia a dia, para facilitar também o aprendizado e principalmente exercitar de uma forma mais prática a cabeça de vocês. Bom, primeiro de tudo, dentro de elicitação de requisitos, o que nós temos são as entrevistas. Então, de forma bem resumida, o que são as entrevistas? É uma das técnicas mais comuns e eficazes para coletar informações dos usuários e partes interessadas. Nesse método, o analista de requisitos realiza perguntas diretas e abertas, permitindo que as pessoas expressem suas necessidades e expectativas em relação ao sistema. Então, aqui a entrevista é o que nós já havíamos falado em algumas aulas anteriores, no qual nós temos a função de perguntar ou de sugerir, de certa forma, o que o sistema, o que a aplicação, o que o software deve conter, quais as dores, quais as necessidades, o que seria viável ou o que gostaria que fosse existente para que nós possamos ter o início de um software. E algumas dicas para conduzir uma entrevista de forma eficaz. Bom, primeiro, é importante você preparar um roteiro de perguntas para orientar a entrevista, ou seja, para você ter um norte, para você ter um horizonte, para você ter uma objetividade, beleza? Segundo, criar um ambiente confortável e acolhedor para encorajar a participação ativa dos entrevistados. Então aqui tem muita parte da simpatia, da troca de informações, de repente de um quebra-gelo, uma piadinha, algo que deixe a pessoa mais confortável, que ela consiga ser mais aberta e ela consiga também ter uma maior expressão durante a entrevista, beleza? E terceiro, ouvir atentamente e fazer anotações detalhadas durante a entrevista. Então aqui um ponto que é interessante é que assim, quando você vai fazer entrevista com alguém, ou seja cliente, ou seja parte interessada, ou seja usuário, enfim, você vai ouvir às vezes muitas coisas iguais de muitas pessoas, porém de formas diferentes. Por quê? Porque cada pessoa tem uma maneira de pedir, uma maneira de solicitar, uma maneira de se comunicar. E aí você tende muitas vezes a anotar de forma detalhada justamente para depois você passar a limpo. Então aqui é uma espécie de rascunho, de um esboço para que você consiga depois fazer um depara de tudo aquilo que foi feito, de todas as entrevistas e literalmente ter uma documentação objetiva. Segundo, são os workshops. São os workshops. São sessões colaborativas que envolvem diferentes partes interessadas, como usuários, clientes e membros de equipe de desenvolvimento. Essa prática promove a troca de ideias e a obtenção de informações valiosas de forma interativa. Durante um workshop, pode ser realizadas atividades como discussões em grupo, atividades práticas e exercícios de brainstorming, beleza? Então, o workshop, de uma forma geral, é uma espécie de entrevista, só que em grupo, de uma forma mais interativa, onde você junta diferentes pessoas de diferentes nichos, diferentes áreas, você junta usuários, você junta clientes, você junta membros da sua equipe, seja de desenvolvimento, seja de projetos, seja de produtos, e você coloca todas essas pessoas para trocarem informações, trocarem ideias, dar sugestões, dar feedbacks. Muitas vezes críticas aparecem também para que você tenha um mapeamento mais amplo, para que você também consiga não abrir apenas a sua cabeça, mas abrir a cabeça das outras pessoas compartilhando informações. Então, muitas vezes o usuário vai solicitar uma coisa que talvez ele ache que é fácil de ser feito,
E o desenvolvedor ele pode opinar em cima disso, dizendo que não é tão simples, explicar quais que são os processos. Então ali vai abrir um pouco a cabeça do usuário, ele vai ter uma percepção melhor, vai entender um pouco mais sobre qual é a dificuldade de criar aquilo que ele está solicitando. Muitas vezes você vai falar sobre custos que as pessoas vão achar que talvez seja barato de fazer. Então você vai entrar nesses contextos também. E aí, assim como as entrevistas, aqui também tem algumas dicas. Então, quais são as dicas para conduzir um workshop de forma eficiente? Primeiro, definir uma agenda clara com os tópicos a serem abordados. Então, você já tem que ter ali uma agenda definida com as pessoas para que elas também se programem, para que elas também travem a agenda, isso é importante, principalmente para não haver atraso ou saída antecipada desse workshop. E tópicos que vão ser abordados. Então, da mesma maneira que você vai à entrevista com tópicos para fazer a entrevista, dentro do workshop você vai fazer o mesmo. Segundo, facilitar a participação de todos os envolvidos, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas. Então aqui entra muito o contexto assim, que vai haver uma pessoa que é muito extrovertida, ou vai haver uma pessoa que é dono da razão em tudo, e vai sempre querer falar e bater o martelo. E vão haver outras pessoas que muitas vezes são introvertidas. São pessoas muitas vezes vergonhosas, um exemplo, e elas não têm tanta aptidão ou não se sentem tão confortáveis em falar em público, principalmente em muitas pessoas. Então aqui você tem que ter uma participação muito fundamental de fazer uma interação bacana com esses tipos de pessoas, fazer eles interagirem com o grupo e também opinarem. Muitas vezes eles guardam muitas informações importantes e valiosas justamente por não se sentirem confortáveis em trabalhar em grupo, por bem dizer. E por fim, registrar as ideias e informações discutidas durante o workshop, da mesma forma na entrevista. Então você vai fazer um esboço mais detalhado possível para que depois você consiga passar tudo a limpo. Bom, a terceira técnica de elicitação é o próprio brainstorm. Bom, o que é o brainstorm? É uma técnica criativa e colaborativa que visa gerar um grande volume de ideias em um curto período de tempo. Olha só, isso aqui é uma das coisas mais bacanas que a gente consegue fazer elicitando requisitos. Vamos lá. Durante uma sessão de brainstorm, os participantes são encorajados a expressar livremente suas ideias, sem críticas ou julgamentos. Então, aqui é aberto para todo mundo falar o que pensa, o que deseja, o que necessita, como deveria ser feito, por onde deveria começar, por onde deveria terminar, o que seria mais importante, o que seria menos importante, dentre mil e uma outra coisa que pode ser dita aqui. Bom, essa técnica pode ser utilizada para gerar novas funcionalidades, identificar possíveis problemas e explorar soluções inovadoras. Então aqui vão ser pessoas que muitas vezes vão dar feedbacks positivos, muitas vezes vão dar feedbacks negativos. Vão dizer que a ferramenta é lenta, que a ferramenta trava, que não tem funcionalidade X, não tem funcionalidade Y, nem Z. Muitas vezes vão falar que às vezes cai, o arquivo não sobe, as informações não são de certa forma legíveis, o sistema ele não é um sistema muito interativo e assim por bem dizer, você vai ouvir mil e uma coisas durante esse processo de brainstorm. Mas aqui é uma das coisas mais importantes, por quê? Porque aqui é onde você consegue entender literalmente aonde está o problema da ferramenta. Então, ninguém melhor para dizer problemas da ferramenta, senão o usuário que o está utilizando dia a dia, semana a semana, mês a mês. Beleza? E aqui também é um outro ponto que você também consegue gerar novas funcionalidades. Então, a partir dessas dores, você também consegue pensar em soluções e trazer novos recursos, melhorias para dentro da ferramenta. Então, algumas dicas para realizar um brainstorm de forma eficaz. Primeiro, estabelecer regras claras, como não julgar ou criticar as ideias apresentadas. Então, aqui você tem que ser neutro, beleza? Segundo, encorajar a participação ativa de todos os envolvidos. Então, da mesma forma que eu falei anteriormente, vai haver pessoas extrovertidas, donas da razão, vai haver pessoas introvertidas, vergonhosas. Você tem que fazer todo mundo falar.
todo mundo se comunicar, todo mundo se expressar, todo mundo dar ideias, feedbacks, etc. E terceiro, registrar todas as ideias em um quadro ou papel para facilitar a visualização e discussão posterior. Então aqui você não vai guardar para si esses informativos. Aqui você vai ter de fazer uma discussão em grupo. Então aqui muitas vezes você vai usar uma lousa, um quadro, se você estiver de forma presencial. Se não você estiver remoto, como a maioria das empresas está atualmente, você vai ter ali um bloco de notas, uma apresentação em PowerPoint, seja o que você se sentir confortável, mas que tenha as anotações para que haja a troca de ideias também, beleza? E nós temos aqui uma quarta técnica que é a prototipação. A prototipação envolve a criação de versões simplificadas do sistema para obter feedback dos usuários e validar os requisitos. Esses protótipos podem variar em complexidade, desde esboços em papel até protótipos interativos. Através da interação com o protótipo, o usuário pode fornecer feedback valioso sobre o funcionamento e a usabilidade do sistema. Então aqui, como o próprio nome diz, um protótipo ele é uma espécie de um esboço, e como é dito aqui, você pode fazer de diversas formas. Duas delas você pode esboçar em um papel e mostrar ao usuário como funcionaria, como seria a visibilidade da tela, como ficaria a visualização das informações, como o sistema carregaria X, Y e Z de arquivo e etc. Ou você pode trabalhar em MVP, que é o mínimo produto viável, onde você vai pegar as funcionalidades mais importantes, mais interessantes, o necessário para o sistema, para a ferramenta funcionar. Você vai criar isso e vai apresentar de forma prática. O usuário ele vai usar, ele vai estressar, ele vai testar, ele vai entender e ele também, a partir dali, vai fazer uma avaliação sobre o que está sendo criado, o que está sendo desenvolvido, se está dentro ou fora do critério que ele necessita, beleza? E aqui também tem algumas dicas eficazes. Primeiro, focar nos principais aspectos e funcionalidades do sistema. Então aqui, como eu comentei, entra no MVP, que é o mínimo produto viável. Você vai pegar as funcionalidades principais, os aspectos principais, o que é importante e necessário para o produto rodar, beleza? E aí você vai criar a partir dali. Agora, o enfeitar o pavão, que é quando você já tem algo e quer fazer melhoria, isso vai sendo feito de forma posterior, legal? Segundo, comunicar claramente que o protótipo é apenas uma representação inicial do sistema. Então aqui você tem que dizer por quê. O usuário ele vai falar, pô, mas aqui tá feio, pô, mas não tem isso, pô, mas não tem aquilo. Então você tem que falar para ele que vocês criaram com base em um critério, que a premissa e a funcionalidade é a partir daquilo, e que aquilo é um início e futuramente as coisas serão melhoradas, não apenas em design, mas principalmente em recursos e funcionalidades. Terceiro, coletar feedback dos usuários sobre o protótipo e interar conforme o necessário. Então aqui você vai coletar tanto os pontos positivos quanto os negativos, e a partir daqui você vai fazer as melhorias ou vai acrescentar necessidades que ainda a ferramenta não possui. Bom, quinta técnica de elicitação é observação. A observação envolve a observação direta dos usuários enquanto eles realizam tarefas diárias. Essa técnica permite ao analista de requisitos obter uma compreensão mais profunda das necessidades e problemas enfrentados pelos usuários no contexto real de uso do sistema. Então aqui na verdade é um acompanhamento que você vai fazer com os usuários para que você entenda não só como ele utiliza a ferramenta, como ele trabalha diariamente, mas também para você entender quais são as tarefas que ele possui no cotidiano que você muitas vezes pode otimizar ou acrescentar dentro da sua ferramenta. Então esse processo aqui ele é um processo bem bacana, porque aqui você consegue entender também por muitas vezes se a sua ferramenta não funciona de forma devida ou se é o usuário que não sabe utilizar a ferramenta de forma propícia. Legal? Aqui é onde você também consegue
trazer outras coisas para dentro do seu sistema conforme as necessidades ou cotidiano do que ele realiza no dia a dia. E aqui também nós temos algumas observações ou algumas dicas para que nós consigamos fazer uma observação de forma eficaz. Primeiro, obter permissão dos usuários para observar as suas atividades. Então aqui você primeiramente precisa pedir a permissão, porque não são todas as pessoas que aceitam, não são todas as pessoas que se sentem confortáveis com isso, em serem observadas a maneira que elas trabalham, e não são todas as pessoas que vão querer. Registrar observações detalhadas e capturar evidências como fotos ou vídeos. Então aqui é bem bacana para que você também não esqueça quais os procedimentos ou o que você viu. Então, se necessário, se possível, pedir para o usuário ele gravar o dia a dia dele, é bem bacana enquanto você observa. Ou se você não conseguir, você mesmo tirar fotos, óbvio, com a permissão do usuário, tirar fotos ou realizar vídeos das tarefas do que ele vem fazendo no dia a dia. Terceiro, e isso é bem importante, tá? Respeitar a privacidade dos usuários e não interferir em suas tarefas. Então aqui entra um conceito bem bacana. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Vamos lá. Você está vendo uma pessoa, ela está mexendo no Excel, e aí muitas vezes você está vendo ela fazer algo que talvez para você seja muito simples, mas ela faz de uma forma mais complexa, mais demorada, usando mais passos, mais procedimentos ou mais ferramentas. Então, não interfira no modo em que a pessoa trabalha. Você está ali para observar e não para ensinar. Ela permitiu você observar e não ensiná-la. Então, saiba separar essas coisas, a não ser que a pessoa mesmo fale que sente uma dificuldade naquilo, ou que ela comente, e aí você tem uma brecha para adentrar e talvez dar uma dica de melhoria para essa pessoa. Do contrário, não interfira. E resumo de tudo, importante ressaltar que essas são apenas algumas das várias técnicas disponíveis para elicitação de requisitos. Vimos 5, mas existem mais. Cada técnica tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha da técnica mais apropriada dependerá do contexto e dos objetivos do projeto. Então aqui entra no contexto de que você tem de ter a malícia e entender o que você deve usar, qual o momento propício de se utilizar, o que você deve juntar, o que você deve mesclar, o que você deve combinar, o que você deve usar de forma separada, dentre outros. Bom, essa foi mais uma aula do nosso curso de análise de requisito de software. Espero que vocês tenham entendido e principalmente que vocês estejam gostando. Eu me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.